Olá, bom dia a todos vocês. Meu nome é Epaminondas, eu sou professor da disciplina de práticas de ensino e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o trabalho da docência. E quando nós falamos sobre a docência, a gente precisa pensar na formação do professor. Todo o trabalho do professor começa onde? No processo de formação. E quando nós discutimos sobre o processo de formação, existe a questão da consistência da formação. E aí, sempre quando nós estamos na formação, a gente sempre tem aquela questão do conhecimento científico que nós vamos adquirindo, e ele, às vezes, acaba se tornando uma verdade absoluta nas nossas vidas. Para que a gente possa discutir sobre essas questões, está aqui conosco hoje o texto de Gil Pérez, certo? Junto também com Montoro, com Alice, com Cachapuzzi, com Praia, que eles falam sobre o tema para uma imagem não deformada do trabalho científico. O que os autores vão trazer para nós? Os autores vêm trazer para nós sobre a questão dos trabalhos que estão sendo produzidos dentro do meio acadêmico e a visão que está se tendo no contexto social sobre os trabalhos científicos. Vamos entender, então, sobre os trabalhos que estão sendo produzidos. Gil Pérez e os outros autores, eles vão trazer para nós sobre os diversos tipos de trabalhos que podem ser produzidos no meio acadêmico, trabalhos que podem ser enviesados pelo autor, e aí ele fala sobre justamente de uma visão não deformada, e ele questiona justamente sobre alguns autores que tentam autenticar o seu trabalho, dizendo que é científico, e o que é científico não pode ser questionado. Ele coloca para nós sobre os diversos trabalhos que têm sido produzidos no Brasil e a qualidade desses trabalhos que estão sendo produzidos. Um outro questionamento dele é sobre a questão da formação do professor, a quantidade de que se tem hoje de formação, e outros autores também vão questionar isso, né, sobre alguns autores usam termos assim, o bacharalismo, né? O bacharalismo no Brasil, a quantidade de cursos de bacharéis que estão surgindo, a quantidade de cursos que se tem em educação à distância, e nós temos vivenciado justamente isso, e aí, diante das nossos questionamentos, a gente pode até questionar sobre a qualidade que se tem hoje nesses cursos que nós temos, então, a educação à distância. Bom, queridos, o texto do autor, ele questiona sobre a questão da autenticação também do trabalho. Bom, e aí ele vai falar sobre alguns autores que se tinham há tempos atrás, ele faz um relato histórico, faz um apanhado histórico bem breve, não demora muito no seu apanhado, mas ele traz vários autores que, no meio científico, buscaram a autenticação dizendo, olha, a partir de agora, esse conhecimento é científico, então ele é irrefutável, né? Não pode se refutar aquilo que é científico. Aquilo que se é científico, ele é verdadeiro. E o autor justamente faz esse questionamento para uma visão não deformada. Ou seja, isso não significa, porque é científico, ele é irrefutável. E aí ele apresenta para nós algumas questões do pesquisador, algumas questões da visão do trabalho científico que eu quero discutir um pouquinho aqui com vocês. Vamos lá, então. Vamos lá. A questão da concepção empírica indutiva de alguns teóricos, a constituição empírica é justamente sobre o que ele questiona. É uma constituição que destaca o papel neutro do pesquisador dentro do trabalho científico. E, às vezes, essa neutralidade nem sempre é possível. Por quê? Porque nós estamos trabalhando com seres humanos e é inevitável que nós, seres humanos, não coloquemos um dedinho, uma pitada dos nossos conhecimentos, da nossa concepção social, religiosa, do senso comum em trabalhos que nós estamos realmente escrevendo, certo? É uma coisa que ele traz para nós justamente esse questionamento. Um outro questionamento que os autores trazem para nós também é a visão rígida sobre o trabalho científico, aquela visão científica da ciência exata, que ela não pode ser questionada, que ela não pode ser, porque existem métodos para que esse trabalho chegasse a essa conclusão, e por causa desses métodos, não podemos questionar, então, esse trabalho. E aí o autor está dizendo, não, ele pode ser questionado porque ele foi produzido
por um cientista que às vezes pode inserir a sua visão sobre esse trabalho, e ele pode também, empiricamente, através dos seus experimentos, colocar um trabalho enviesado, ok? Uma outra questão que o autor apresenta também é sobre a questão, a visão aproblemática, a histórica. E aí entra aquela questão portanto, de dogma e de uma visão fechada, né? E todo conhecimento é resposta de uma pergunta. Então, o trabalho científico, ele vai trazer para nós uma resposta, mas junto dessa resposta irão surgir milhares e milhões de perguntas. Então, nem sempre ele pode ser inquestionável. Não é um dogma, não é um conhecimento dogmático, um trabalho científico. Tá bom? Uma outra questão que o autor apresenta para nós é justamente uma visão exclusiva analítica, certo? O que isso quer dizer? Que ele destaca a necessária divisão. A necessária divisão, só um minutinho. Me sumiu aqui a tela. O autor destaca, então, que a necessidade da divisão que nós temos entre o conhecimento científico, né, que nós precisamos alencar, não se referindo, então, a frequentes confrontações entre teorias rivais e as controvérsias científicas, nem aos complexos de processos de mudança. Então, observe que os trabalhos podem serem criticados porque não é nada enrijecido. Hoje eu tenho um trabalho científico produzido e amanhã esse trabalho científico pode não ter mais validade na profundidade que nós temos, então, da época, do momento que ele foi produzido. Então, por causa das transformações sociais que acontecem na sociedade, por causa das transformações científicas que acontecem na sociedade, por causa dos conhecimentos, o conhecimento que é vivo dentro da sociedade. Então, ele jamais pode ser desligado da história, desconectado de outros pensamentos críticos que vão surgir no decorrer do desenvolvimento da sociedade. Vamos lá. Bom, outra questão que o autor coloca para nós, olha, uma visão deformada que nós temos, às vezes, do conhecimento científico pelos grupos de professores, que é a segundo momentos mencionados na literatura, a seguir a visão exclusivamente analítica e que é a transmissão acumulativa do conhecimento linear dos conhecimentos científicos. O desenvolvimento científico aparece como um fruto do crescimento linear. E o que mais que ele traz? Puramente acumulativo. Essa visão deformada é, de certo modo, complementar da visão rígida, certo? Da visão acumulativa do conhecimento linear, ou seja, ele vai partir de uma visão, ele está criticando a visão daqueles que o conhecimento é acumulativo e ele segue uma linha de raciocínio e não pode mudar essa linha de raciocínio. O conhecimento científico nem sempre vai acontecer assim, por causa das questões sociais que nós já falamos anteriormente, ok? Bom, e aí eu tenho outra questão que ele aborda aqui, que traz para nós, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, só um minutinho, porque eu estou vendo dos slides também que eu estou passando com vocês. Implicações para o ensino de ciências. E aí o uso da tecnologia, a compreensão sobre parte do docente sobre as formas de construção de conhecimento científico. E aí a gente vê isso justamente nesse contexto que nós estamos vivendo atualmente. Então, observem que Gil Pérez ele vai trazer para nós agora, nesse texto, justamente o que você entende sobre conhecimento científico. E aí a gente, enquanto pesquisadores, precisamos sempre estar atento na seguinte questão. Nós precisamos ter um conhecimento científico, sim, precisamos conhecer cada vez mais a ciência, precisamos acumular esse conhecimento, mas não tornar esse conhecimento como única verdade. E a partir de agora nos tornarmos pessoas até mesmo antipáticas na sociedade, de dizer, não, que eu estudei, é que esse conhecimento científico é verdade, é absolutamente verdade. Não,
conhecimento científico, a ciência, ela sempre será questionável por causa das transformações históricas, sociais, científicas que acontecem dentro desse meio e, por que não dizer, das transformações tecnológicas que nós temos agora, ok? Bom, pessoal, esse é o texto de Gil Pérez. Leiam ele e respondam aquelas duas primeiras questões que eu coloquei para vocês no início do nosso vídeo, tá certo? Até a próxima aula e eu aguardo vocês para que assim possamos retirar as nossas dúvidas. Obrigado, até mais.